Olá, todos os santistas. Bem-vindo aqui ao primeiro vídeo do canal. Aqui hoje, né, infelizmente, sobre as chances que o Santos tem aí no Campeonato Brasileiro. Claro que não era o que a gente queria estar brigando lá em cima, mas infelizmente vamos fazer aqui algumas simulações. Sei que tem muitos canais aí que já fizeram, né, o que mais tem é conteúdo na internet, mas vou falar de algumas coisas que eu não vi em nenhum canal. Vai ter coisa interessante aí, pode anotar. Mas antes de começar, queria só falar por que que eu escolhi esse nome, né, de peixe fora d'água, porque infelizmente o peixe quando sai da água ele acaba morrendo. E essa é a trajetória que a gente tá com o nosso time aí. Então, claro que não é só por causa desse campeonato, não é por causa de 2023, é toda a situação aí que vem permeando o clube, né, nas últimas administrações. Isso se traduz dentro de campo, mas fora também. Então, as dívidas aí já está chegando aí à casa dos bilhões, e só tem piorado. Essas contratações aí que vão só endividando o clube. Espero aí que no futuro muito breve aí a gente possa mudar o nome do canal com um tom mais vitorioso, de campeão. Mas, infelizmente, esse é o cenário atual. Então, daqui a pouco aí, daqui a alguns anos, espero estar mudando o nome do canal, mas vamos com esse nome aí por enquanto. Bom, vou colocar aqui na tela qual que é o cenário aqui, né? Então, os dois times que estão hoje na zona de rebaixamento são Fortaleza e Internacional. Tanto Fortaleza quanto Internacional, né, principalmente Fortaleza, pode chegar a 46 pontos com 12 vitórias, que é o mesmo que o Corinthians e o Grêmio. E o Internacional pode ir a 47. Então, significa que tanto o Corinthians quanto o Grêmio para baixo aí tem risco de rebaixamento. Claro, né? Riscos mais remotos, mas como a gente vai ver aqui na tabela, não dá para vacilar. Mas vamos começar aqui com o Santos, então, né? O Santos só depende dele para escapar. Por quê? O Bragantino, que está aqui com 45, ele enfrenta o Vitória nessa rodada, né? Rodada, os jogos atrasados, e o Bragantino enfrenta o Internacional. Então, que com certeza, ou o Internacional, o Vitória, ou o Bragantino vão perder pontos. Então, com duas vitórias, o Santos escapa, certeza. Com 7 pontos, já vai depender de resultado. Uma vitória e uma derrota, mais ainda. Então, vamos simular aqui essas probabilidades. Então, vamos considerar aqui, para a gente começar, o empate do Vitória. E para deixar mais apimentado aqui, vamos considerar o empate do Atlético Mineiro e do Palmeiras. O Santos ganha do Juventude. Não vou colocar aqui saldo de gols porque aí fica muito, já complica demais. Então o Vasco também tem chance, né? Então vamos considerar aqui perdendo para dar uma apimentada. Aqui, Corinthians e Fortaleza, vamos considerar aqui o Fortaleza ganhando do Corinthians, tá? Né? Para a gente trazer o Corinthians para a briga. Considerar também a vitória aqui do Internacional. Aqui eu não vejo outro cenário do que o Flamengo não ganhar do Vitória. Então aqui eu nem vou simular o Flamengo perdendo ou empatando com o Vitória. Claro que pode acontecer, mas difícil, né? Foi campeão aí no sábado, tem tudo para ser campeão agora. Não vou mudar. Considerar o Fluminense ganhando do Grêmio. Aqui, Bahia ganhando do Sport. E também aqui também no impacto. Bom, nessa situação, o Santos já estaria aí fora por enquanto, mas vai depender dele mesmo ou dos, dos adversários. Lembrando que a gente tem duas vagas em aberto ainda, né? O Santos pode ir até para o 18º. Então, simulando aqui no Fluminense e Bahia também no empate, eu vou colocar empate. Aqui para dar aquela apimentada, vou colocar o Corinthians perdendo. Pode ser que ele ainda esteja dependendo aqui, né? Como eu comentei, tem chance sim de cair. Aqui vou colocar empate, não importa. Esse aqui eu vou deixar para depois, para a gente poder simular. Esse aqui eu vou considerar um empate por enquanto, mas a gente pode mexer também. Botafogo e Fortaleza. Para apimentar, vou colocar uma vitória aqui do Fortaleza. Vou deixar em aberto também.
Esse que também pode mudar bastante coisa, Atlético Mineiro e Vasco. Vou deixar o empate por enquanto. Vou colocar aqui o Vitória ganha do São Paulo, acho que é bem provável até. Para pimentar, vou colocar a vitória do Sport aqui. A gente sabe que também é muito difícil isso acontecer, mas olha, nesse cenário, o Santos precisaria empatar para escapar, mas se o Internacional ganhar também, ou fazer mais saldos que o Santos cai, mesmo com o empate do Santos. Considerar aqui o empate do Santos e o empate do Internacional. Nesse cenário, o Internacional cairia por um de saldo, então o jogo aqui da 37ª rodada, o saldo seria importante, por isso que já é importante, se caso o Santos ganhe e o Internacional também, ganhar até por mais gols, porque o empate pode salvar, mas não dá para contar com isso. Mas se, por exemplo, o Internacional ganha, o Santos cairia com empate. Então, se o Santos ganhar do Cruzeiro, cai o Vitória. Mas porque eu considerei o empate entre o Red Bull e o Vitória. O Vitória ganha lá, cairia o Bragantino. E se de fato empatar ou perder, cai o Vitória. Esse jogo do Vitória e Bragantino pode ser a grande chave para ver para quem será rebaixado, principalmente se o São Paulo e o Santos ganharem as duas. Né? Então esse jogo aqui, que vai ser amanhã às 18, que é hoje estou gravando aqui na terça, é o jogo chave aqui para definir quem que vai cair. Eu, olhando aqui no final, eu acredito que vai cair Ceará, possivelmente Fortaleza ou Inter. Eu acredito até que o Vitória não caia, mas dado ao bom momento do Vitória. Mas esse jogo aqui é chave, né? Esse aqui eu tenho até medo de chutar, né? De dar o palpite, porque esse aqui o Red Bull precisa ganhar, porque a gente vê aqui que perder corre risco sério de cair, porque vai pegar o Internacional fora, o Internacional precisando da vitória. Eu aqui não acredito que se o Red Bull perder do Vitória em casa, eu acredito que o Bragantino caia, porque eu acho que o Santos vai ganhar as duas, ou vai ganhar ou empatar. Então, vamos ver se eles empatar. Não, aí cai o Santos. Por isso que não dá para contar com uma vitória e um empate. Precisa ganhar as duas. E agora vamos fazer alguns cenários que eu não estou vendo muito aí na mídia, né? A mídia esqueceu desses times aqui na hora de fazer as análises, porque de fato são cenários improváveis, né? Até nesse cenário aqui hipotético, Santos e Vitória pegaria a primeira parte da tabela aqui, né? Como está equilibrado esse ano. Então vamos lá. Vamos considerar o Vasco aqui, né? Então, o Vasco empatou no último, eu considerei aqui na última rodada, mas e se o Vasco perde? Se o Vasco perde as duas, aí o Bragantino empata, cai o Internacional. O Vasco acho que ele talvez matematicamente não tenha chance de cair. Vamos ver aqui para trás. Eu acho que se o Inter ganhar, ou se o Atlético ganhar, aí o Internacional ganharia aqui, aí eu acho que cai o Bragantino. Se o Bragantino empata aqui, aí se o Bragantino, por exemplo, o Bragantino empata, o Vasco perde as duas. Que, ó, uma briga direta aqui também. Porque se o Vasco ganha, o Atlético Mineiro. Ah, tá, para considerar o Atlético Mineiro ganhando a anterior. Mas existe uma grande chance de perder aqui também. Então, são times aí brigando, né? Imagina que o Atlético Mineiro perde aqui e vai para a última rodada precisando ganhar do Vasco, porque o empate. Se o empate salvar os dois, não vai. Dificilmente eles vão fazer algo diferente disso. Então, para não cair, o Vitória ganha, cai o Bragantino. Aqui eu acredito que mesmo perdendo aqui, o empate salve os dois. O empate salvando os dois, não conte que vai ter algo diferente com isso. Então, assim, eu acredito que Atlético Mineiro e Vasco, dado esse confronto direto, podendo empatar, é o que vai acontecer, tá? E ainda mais que tem os confrontos diretos, e aqui é a chave, né? Não, não conte. Então, o Vasco praticamente não é matematicamente, né? Mas é muito improvável que o Vasco vão jogar aqui sem aquele jogo de comadre, né? Então,
já considera Vasco e Atlético Mineiro fora. E agora o nosso Coringão, Coringão da massa aqui. Então, o Corinthians perde do Juventude, o Corinthians perde do Fortaleza. O que teria que acontecer para o Corinthians cair? Então, o Palmeiras teria que perder para o Atlético Mineiro, porque daí o Atlético Mineiro passaria o Corinthians também. O Grêmio precisaria ganhar. A gente colocou aqui no Grêmio o empate, já serve? É, o empate do Grêmio. E então assim, esse aqui é bem provável. Porque se não tirar um empate aqui, ou uma vitória, vai tirar aqui. Então, o Grêmio, o Vitória, vamos ver. O Vitória ganha aqui, mas aí derruba o Bragantino. Um empate aqui cai o Internacional. Então, acredito que teria que ser um empate aqui. Teria que ser um empate. Aí o Internacional ganha. Aí iria para o saldo de gols. Iria para os. Ah, tá. Poderia também acontecer o mais improvável ainda, né? O Ceará ganha. E aí o Fortaleza e o Vitória precisariam tirar o saldo aqui, né? Então, vamos colocar aqui um 3-0 e aqui 3-0. Aí sim o Corinthians caía. Ou seja, tem que tomar duas goleadas de times aí mais fracos. Aqui o Corinthians pode estar poupando. Então, se ele for goleado aqui contra o Fortaleza, que eu acho que o Fortaleza vai ganhar esse jogo, corre um risco, obviamente. Você vê até que eu, mesmo tendo estudado aqui antes, não foi fácil chegar nesse resultado. O mesmo serve para o Grêmio também. É muito improvável perder esses jogos aqui. Imagina, perde aqui. Então, teria até que colocar saldo aqui também. Aí cairia, dependeria de saldo. Então o Grêmio está na mesma situação do Corinthians. Então, assim, um empate matematicamente salva os dois. O Grêmio tem a tabela muito fácil, dado o esporte, né? O Corinthians já é uma tabela também fácil, ganha Juventude. Então, é impossível aqui o Corinthians cair, mas matematicamente tem chance. Por isso que pra gente é até bom que o Corinthians arranque o empate aqui, ou ganhe até, melhor ainda, porque se o Corinthians ganha, o Fortaleza, vamos considerar um empate aqui, né? O Santos cai ainda, mas o Fortaleza não passa. Aí dependeria de outros resultados, né? Como, por exemplo, o Red Bull ganhar do Vitória. O Santos cai ainda. Gente, uma vitória e um empate. Não. Ah, não, aqui tá. Não sei se você errou aqui. Fiz algum erro. Não, uma vitória e um empate pode salvar o Santos, porque por causa do saldo, o Vitória ganha. Aí o Vitória teria que ganhar de 3, né? 4. Eu teria que ganhar 5-0, mesmo que. Não, vamos deixar aqui um resultado mais. Vai, então 1-0. O Santos também ganhando de 1-0 lá. Empata aqui. Aí o Vitória teria que golear o São Paulo. Então, assim, é aquilo que eu falei lá no começo. Esse jogo aqui é chave para o Santos. Então, eu torcer para o Red Bull ganhar, para o Red Bull se livra. Mas aí aqui daria o Santos a chance do empate no final. Esse jogo aqui é chave. E, claro, também o Corinthians precisa fazer a parte dele aqui e salvar. Vamos ver se empatar. Não, ó. Os Corinthians perdem. Se o Corinthians empata, então são dois jogos. Esse aqui vai ser. É o mesmo horário que o do. Dá para secar os dois ao mesmo tempo. Quarta-feira, às 18. Tá todo mundo secando aí o Vitória e o Fortaleza. Porque se os dois perderem, o Santos consegue escapar com uma vitória e um empate. Não tá fácil. O único que depende dos outros é o Fortaleza. Vitória, Santos e Internacional, eles dependem só deles mesmos, porque tem jogos aí, e o Bragantino também, né? Cadê o Bragantino aqui? Eles têm confronto direto, o Bragantino, Inter e Vitória, então todo mundo depende de si para escapar, né? Menos o Fortaleza. Até o Ceará também dá para buscar, que eu considerei um cenário ruim, quer dizer, bom para o Ceará, né? Ruim para os outros, mas é capaz de aquele pontuar, né? Eu essa aqui deixaria em aberto, porque vai ter bastante pressão da torcida, né? Bom, então é isso aí. Tem gente ainda torcendo pro Corinthians cair,
para o Grêmio e o pessoal do Inter também, né? Tem esse sonho de que caia o Grêmio, mesmo que eles têm que se preocupar mais com eles mesmo, que na verdade a chance do Inter cair é bem grande. Então é isso. Vamos torcer para o Peixão, não só ganhar essas duas partidas, mas que a partir do ano que vem comece a se planejar melhor, fazer menos cagadas, porque o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro e junto com o Paulista. Então, dado o retrospecto aí que a gente está nos últimos anos, é capaz a gente brigar pelo rebaixamento nos dois de novo, porque até janeiro o time não vai ter tanta mudança, sim, não imagino, né? Todas essas contratações ruins foram feitas com contratos longos, até contratos ruins foram ainda renovados. Então, assim, vai ser escapar esse ano e eu acredito que ano que vem vai ser tão ruim quanto esse. Não acredito que vai ter tanto investimento. Mas vamos pensar no ano novo mais do ano que vem, depois que acabar o campeonato. E vamos só focar aqui em escapar mesmo. Isso aí, obrigado. E se inscreva aí, dê o like. E tamo junto aí na torcida.